Beleza, galera? Professor Alessio, estamos novamente na nossa aula aqui no Juris Pré-Vestibular, tá ok? Na aula anterior, nós começamos a falar da isomeria, o conceito de isomeria, a classificação da isomeria, quais são seus objetivos no estudo da isomeria, né? Identificar se são isômeros, observar a diferença, avaliar quando a isomeria é plana, quando a isomeria é espacial, tá? Então tudo foi dito na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos começar a ver os casos de isomeria plana. Vamos trabalhar os principais casos de isomeria plana, ok? Você já sabe que isomeria, recapitulando, é aquele fenômeno particular de compostos orgânicos, em que compostos diferentes apresentam a mesma forma molecular, são chamados de isômeros, né? Mas você sabe que eles são apenas isômeros por apresentarem a mesma forma molecular. Eles apresentam diferenças. E essas diferenças, que justificam propriedades físicas, propriedades químicas, você vai ter também que identificar, ok? Então já vimos que a isomeria, conceito de isomeria, classificação da isomeria entre plana e espacial. O que se dá essa diferença, essa divisão entre plana e espacial? A maneira que eu observo a diferença. Como eu tenho que observar a diferença entre os isômeros, se eu observo só pela fórmula plana, a isomeria é plana. Se eu tenho que recorrer à fórmula espacial, a isomeria, já é espacial. Tudo bem? Então hoje nós vamos fazer um estudo da isomeria plana. Ou seja, vamos observar os 5 casos de isomeria plana, em que você observa simplesmente olhando a fórmula estrutural plana, que é essa que a gente geralmente trabalha, onde há teoricamente só a representação da sequência dos átomos ligados entre si. Ok? Vamos começar? Vamos lá. A isomeria plana, que é aquela em que você observa a diferença pela fórmula plana, ela é dividida em 5 casos: cadeia, posição, cadeia, posição, função, beleza? Metameria e tautomeria. Ok? Aqui eu tenho 5 casos de isomeria plana. Todos esses 5 casos eu consigo observar simplesmente pela fórmula estrutural plana. Ok? Então são 5 casos de isomeria plana. Vamos lá. É importante, antes de começar, perceber novamente que para observar os principais casos de isomeria plana ou espacial, os compostos, antes de tudo, têm que ser isômeros. Tem que apresentar a mesma forma molecular. Então, se você avaliou que eles são isômeros, têm a mesma forma molecular, você vai agora observar a diferença. A isomeria plana, alguns tipos de isomeria plana, o nome da isomeria identifica logo qual é a diferença dos isômeros. Na isomeria de cadeia, os isômeros têm diferença na cadeia. Que diferença é essa de cadeia, professor? São várias. Uma cadeia aberta, outra fechada, uma normal, uma ramificada, uma homogênea, uma heterogênea, uma com uma ramificação, outra com mais ramificações, ok? Uma com um ciclo, outra com mais de um ciclo. Então, na isomeria de cadeia, os isômeros, de mesma forma molecular, têm cadeias diferentes. Vamos ver alguns casos? Vamos lá. Observe aqui, ó. Aproveitar e relembrar um pouquinho de nomenclatura, tá, pessoal? Olha só. Pronto. Aqui eu tenho um hidrocarboneto de cadeia ramificada, né? Cadeia principal é esta aqui. Confere, gente. Na hora de numerar a cadeia, numera do grupo funcional, não tem. Insaturação, não tem. Vou numerar das ramificações. O nome desse composto, 2-metilpentano. O outro é um hidrocarboneto alcânico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o quê? X, ligações simples A mais O. Então eu tenho 2-metilpentano e o hexano. São isômeros? Vamos testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C6H14. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio.
3, 5, 7, 9, 11, com mais 3, 14. São isômeros, gente? Sim. Identifiquei que eles são isômeros porque apresentam a mesma fórmula molecular. Qual é a diferença de um para o outro? Cadeia. Uma é normal, a outra é uma cadeia ramificada. Então, são cadeias diferentes? São. Quando a diferença está na cadeia, ó, quando a diferença é na cadeia, a isomeria é de cadeia. Vamos ver outro caso? Ó. Posso fazer um exemplo menor. Ó. Ciclo, 1, 2, 3, prop, tem ligações simples, mas ó, ciclopropano. Outro. Prop, tem uma dupla em, mas ó, propeno. São isômeros? Vamos testar? C3, 2, 4 com mais 2, 6. 1, 2, 3, 2, 3, com mais 3, 6. São isômeros também, confere, gente. Apresenta a mesma forma molecular, ok? Qual é a diferença? A diferença, mais uma vez, é na cadeia. Uma é aberta e a outra é uma cadeia fechada. Ok, pessoal? Então percebam que há uma diferença, de novo, na cadeia. Uma é aberta, outra é fechada. Ok, pessoal? Não é uma saturada, outra insaturada? Não, não seria a classificação, a diferenciação. Até porque uma cadeia insaturada, ela teoricamente não vai ser isômero de uma cadeia saturada. Porque se ela é insaturada, ela tem menos hidrogênio. Então a diferença ali, realmente, nos isômeros, é que uma é aberta e a outra é fechada. Ok? Vamos ver outro caso aqui, ó. Que é uma função nitrogenada. Ó. Aqui é uma função amina, né, gente? Nomenclatura não oficial. Vamos lá. Dimetilamina. E a outra? Vamos pegar outro exemplo. Ó. Aqui já é uma etilamina. Tá, esses dois compostos da função amina. São isômeros? Vamos testar. Quantos carbonos? 2. Quantos hidrogênios? 7. E um nitrogênio. Aqui também, ó. 2 carbonos, 5 mais 2, 7 e um nitrogênio. São isômeros? São. Qual é a diferença? Alguns, talvez, olhando aqui, vão dizer posição. Não pode ser posição. Tá? A diferença aqui não é a posição do nitrogênio, não é a posição do grupo funcional, porque se fosse na posição, seria uma isomeria de posição. A diferença aqui é na cadeia, porque uma apresenta heteroátomo, a outra não apresenta heteroátomo. Então a diferença aqui é que uma é homogênea, a outra é heterogênea. Ok? Então, recapitulando, isomeria de cadeia, os isômeros apresentam diferença na cadeia. Ok, pessoal? Que pode ser uma aberta, outra fechada, uma normal, uma ramificada, uma homogênea, outra heterogênea. Ah, e outro detalhe importante. Na isomeria de cadeia, obrigatoriamente, eles têm que ser da mesma função. Quer ver? Perceba, ó. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Amina, amina. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Ou seja, professor, na isomeria de cadeia, as cadeias diferentes têm que ser da mesma função. Por quê, professor? Ora, porque se a diferença for na função, já é uma isomeria de quê? De função. Tudo bem? Então perceba que nos casos de isomeria plana, obrigatoriamente os isômeros planos de cadeia têm que ser da mesma função, porque se a função for diferente, ora, a diferença na função já é um caso de isomeria plana, chamado de isomeria de função. Tá ok, pessoal? Dá o print aí. Vou mostrar aqui isomeria de função logo. Olha para cá. O exemplo que eu mostrei no início da minha aula, na aula anterior, foi esse aqui, ó. Aqui eu tenho a propanona
que é uma cetona, e aqui eu tenho propanal. Ó, propanal, que é um aldeído. São isômeros? Sim. Qual é a forma molecular dos dois? C3H6O. São isômeros? Sim. Qual é a diferença? Ó, eu não olho nem cadeia, não olho nada. Se eu ver que a função é diferente, seja para isômero plano espacial, se a função for diferente, eu nem discuto mais. A isomeria já é de função. Ok? Olha outro exemplo. Função orgânica oxigenada álcool. Hidroxiligado a carbono saturado. Álcool, nome dele, et, ligações simples an, terminação de álcool, ol. Olha outro para cá. Oxigênio como heteroátomo, função éter. Nomenclatura desse éter, metox, menor cadeia, prefixo mais ox, maior cadeia, metano. São isômeros, professor? Sim, pode testar aí. Quantos carbonos tem? 2. Hidrogênio tem quantos? 6. Quantos oxigênios? 1. São isômeros? Sim. Qual é a diferença? É a cadeia? Não, olha para a cadeia. Perceba logo aqui, ó. Função diferente, papai, ó. Isomeria de função. Tá claro, pessoal? 2 isomerias logo de cara. Cadeia aí, função. Posso continuar? Vamos lá, né? Então já vimos a isomeria plana, que a diferença é observada pela forma estrutural plana, tá? Vimos isomerias de cadeia, isomeria de função. Vou mostrar logo a posição. Tudo bem? Na isomeria de posição, qual é a diferença? Como o próprio nome já diz, pessoal, isomeria de posição, a diferença está na posição de alguma coisa. E eu te pergunto, numa nomenclatura de qualquer que seja função orgânica, dependendo da estrutura da cadeia, você tem que numerar para indicar a posição de alguma coisa, confere? O que você indica geralmente por numeração na cadeia? Ou eu indico radical, ou eu indico grupo funcional, ou eu indico insaturação. Então, na isomeria de posição, como o próprio nome já diz, há uma diferença na posição de alguma coisa. O que, professor? Radical, diferente, posição, grupo funcional em posição diferente ou insaturação em posição diferente. Beleza, pessoal? Então, na isomeria de posição, há diferença na posição, ou de um radical, ou de um grupo funcional, ou de uma insaturação. Detalhe, lembra, na isomeria de posição, eles também têm que ser da mesma função. Porque se a função for diferente, já é isomeria de quê? De função. Vamos ver alguns exemplos de isomeria de posição? Olha só. Um eu já mostrei na aula anterior. Ó. Aqui é um álcool. 3 carbonos prop. Ligações simples an. A hidroxílio no carbono 2. Confere, gente. Propan 2-ol. Aqui também é um álcool. 1, 2, 3, prop, ligações simples an, a hidroxila agora está no carbono 1. Então tá aí, propanol 1 e propanol 2, ou propan 2-ol, propan 1-ol. São isômeros, gente? Vamos testar. 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Um de baixo também, ó. 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. São isômeros? Sim. Qual é a diferença? A diferença é a posição da hidroxila. Confere, gente. Ó, posição 2, posição 1. Quando a diferença na posição, neste caso, do grupo funcional, a isomeria é de posição. Olha outro exemplo. Bem simples, para não perder, observar de forma bem tranquila. Aqui é o carbono 2, 2 metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Olha esse outro exemplo.
Aqui já é a hidroxila está no carbono 3, ou melhor, o radical, perdão, está no carbono 3. Aqui é o 3-metil-pentano. São isômeros? Vamos testar. Como são alcanos com 6 carbonos, o hidrogênio dobra mais 2, né? Então vai dar C6, dobra dá 2, 12 com mais 2, 14. Né? Pela fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2, eu contei os carbonos, já achei o hidrogênio direto. Mas se você contar, dá a mesma coisa. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São isômeros? Sim. Qual é a diferença de um em relação ao outro? É a posição do grupo funcional que mudou? Não, até porque hidrocarboneto não tem grupo funcional. O que mudou de posição? O radical. Em um ele está no carbono 2, no outro ele está no carbono 3. Quando a diferença na posição do radical, a isomeria também é de posição. Ok? E o último caso, colocar mais um aqui de posição. Ó. Olha outro exemplo aqui. Ok? Aqui de cima, buteno. A dupla está no carbono 1, buteno 1, ou but, 1N. O outro, 1, 2, 3, 4, but, N mais O, buteno. Aqui a dupla já está no carbono 2, buteno 2, ou but 2N. São isômeros, professor? São. Vamos testar. Como são alcenos com 4? Alceno com 4 vai dar C4, hidrogênio dobra, né? Que alceno só dobra, vai dar 8. Pode contar, ó. 2, 3, 5, com mais 3, 8. 3, 4, 5, mais 3, 8. São isômeros, gente? Sim. Qual é a diferença entre eles? A diferença na posição da insaturação. Então, nos 3 casos, eu tenho isômeros de mesma função, mas que tem diferença na posição ou de radical, ou de grupo funcional, ou de insaturação. Ok? Nesse caso, são isômeros de posição. Tudo bem, pessoal? Então, na isomeria de cadeia, os isômeros de mesma função têm cadeias diferentes. Na isomeria de posição, os isômeros de mesma função têm posição diferente em radical, grupo funcional e insaturação. Na isomeria de função, a função já é diferente. Ok até aí? Tudo bem? Beleza? Vamos continuar? Está faltando dois últimos casos de isomeria plana. Ok? Esses 2 últimos casos de isomeria plana, pessoal, para te ajudar, para ficar bem fácil a tua compreensão, eu posso te dizer que esses 2 tipos de isomeria são casos especiais de isomeria que você já viu. A metameria, ela é praticamente um caso especial de isomeria de posição. A tautomeria, ela é praticamente um caso especial de isomeria de função. Ela é quase não, ela é um caso especial. Então, os 2 últimos casos de isomeria plana, que você vai ver comigo, metameria e tautomeria, são, na verdade, casos especiais de isomerias planas que vocês já viram comigo. Vamos ver? Primeiro, vamos mostrar a metameria. Metameria, também chamada de isomeria de compensação, é praticamente um caso de isomeria de posição. Mas por que ela não é posição? Porque ela tem um detalhezinho que diferencia esta desta aqui. Vamos ver. Aqui eu tenho um éter. Função orgânica éter. Pessoal, depois nós teremos vídeo só de funções orgânicas, tá? Aqui eu tenho uma função éter. Nome desse éter, menor cadeia prefixo mais ox, metox. Maior cadeia prefixo tipo de ligação mais O, prop, ligações simples an mais O. Aqui eu tenho outro éter. Ok? Tudo certo?
éter, também é éter. Nome dele, menor cadeia prefixo mais ox, etox. Maior cadeia, quantidade de carbonos é a mesma, etano. Então aqui eu tenho dois éteres. Para você que não lembra, éter tem como característica estrutural a presença do oxigênio entre carbonos. Tudo certo? Beleza. Esses dois éteres são isômeros, gente? Sim ou não? Vamos testar. 1, 2, 3, 4. C4. Hidrogênio. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um oxigênio. Forma molecular C4H10O. Aqui também, vamos lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Hidrogênio 3, 4, 5, 6, 7 com mais 3, 10. E tem um oxigênio, também é C4H10O. São isômeros, não são, gente? Qual é a diferença? A diferença dá para ver claramente é a mudança da posição do heteroátomo. Aí tu vai dizer, então isomeria de posição, mudou a posição, beleza. Só que isomeria de posição é quando o radical, grupo funcional ou a insaturação está em posição diferente. Neste caso, o que você observa a diferença? Neste caso, o que há diferente é a posição do heteroátomo. Então, quando a diferença é na posição do heteroátomo, você tem um caso especial chamado de metameria. Ok, pessoal? Beleza? Então recapitula comigo. Posição. Quando é que é a isomeria de posição? É quando a posição é diferente de um radical, grupo funcional ou insaturação. Quando, num caso especial, eu perceber que não é o radical, não é o grupo funcional, não é a insaturação que mudou de posição, mas sim um heteroátomo, como é o caso dos dois éteres ali, o oxigênio que é o heteroátomo. Por que ele é heteroátomo, professor? Elemento diferente de carbono no meio da cadeia. Confere, gente? Então o oxigênio está com função de heteroátomo aqui também. Como eu percebi que há uma mudança de posição do heteroátomo, a isomeria aqui é de posição do heteroátomo. Caso especial chamado de metameria ou isomeria de compensação. Beleza? Então metameria é praticamente um caso especial de... É um caso especial de isomeria de posição. Beleza? Na posição é só radical, grupo funcional e saturação. Na metameria é a posição do heteroátomo. Claro, pessoal. Na metameria, ele também tem que ser da mesma função, porque se a função for diferente, já é função. Tudo bem? Então, metameria, recapitula, é um caso especial de isomeria de posição, onde a diferença está na posição do heteroátomo. Tudo certo? Beleza? Vamos lá, vamos fechar. Tautomeria. Tautomeria, como eu falei, metameria é um caso especial de isomeria de posição. O que diferencia a metameria de posição? Na metameria muda a posição de heteroátomo. Tautomeria é um caso especial de isomeria de função. Ok, pessoal? Ou seja, há também diferença na função. Mas, professor, peraí. Função, a diferença é na função. Beleza. Tautomeria também é na função. Beleza. Tem alguma coisa que diferencia uma da outra? Tem. Esse aqui é o detalhe. Para não ser função ou ser tautomeria. Ambos têm como característica a diferença nas funções diferentes. Beleza. Mas o que diferencia tautomeria de função? A principal diferença, ou melhor, a diferença da tautomeria para a função é que na tautomeria as funções, além de serem diferentes, ocorre um fenômeno chamado de tautomerização. Tautomerização. Ou seja, o que é tautomerização? A grosso modo, tautomerização ou tautomerizar é, a grosso modo, um se transformar no outro. Então, na tautomeria, tautomeria é praticamente um tipo especial de isomeria de função. As funções são diferentes também. Só que na tautomeria, as funções, além de serem diferentes, elas têm uma particularidade que é de transformar uma na outra. Esse fenômeno é chamado de tautomerização. Daí o nome de tautomeria. Ok? Uma vai se transformando na outra.
E aí, ou seja, se uma se transforma na outra, você que estuda química sabe que há esse processo reversível. Então, eles vão se transformando um no outro até atingir um equilíbrio químico. Então, vamos recapitular? Tautomeria. O que é tautomeria? É um caso especial de isomeria de função, onde as funções diferentes sofrem um fenômeno chamado de tautomerização. O que é tautomerização? A grosso modo, é se transformar, uma função, um composto se transformar no outro até a busca pelo equilíbrio químico. Ok? A tautomeria, ele também é chamado de isomeria dinâmica. Ok? Porque um se transforma no outro buscando esse equilíbrio. Que tu sabe que o equilíbrio químico ele é dinâmico, né? Quando dois compostos, quando um sistema atinge um equilíbrio químico, a reação não para de acontecer, ela continua acontecendo nos dois sentidos, né? Porque é dinâmico, ok? Então vamos lá. Tautomeria é um caso especial de isomeria de função, ou seja, onde as funções também são diferentes, só que na função elas só são diferentes. Na tautomeria, além de serem diferentes, elas se transformam na outra, buscando um equilíbrio. Ok? Ah, entendi, professor. Eu só não sei quem se transforma em quem. Esse é o mais fácil. Eu vou te dar 2 casos bem comuns em vestibulares onde ocorre essa tautomerização. Olha para cá. Vamos começar com uma função oxigenada chamada de enol. Enol. Enol é uma função orgânica oxigenada muito parecida com álcool. Só que estruturalmente falando há uma diferença, porque no álcool a hidróxido está ligada a um carbono saturado. No enol a hidróxido está ligada a um carbono insaturado com duplo. Então aí é um composto da função enol. Aqui eu tenho uma outra função oxigenada chamada de aldeído. Ok, pessoal? Então se vocês observarem, são 2 compostos diferentes de funções diferentes. Ok, pessoal? São isômeros? Vamos testar? Forma molecular C2H4O, C2H4O. São isômeros, confere, gente. O aluno diria logo assim, isomeria de função. Beleza. Por que, professor? Por que, minha lindinha? Por que é disfunção? Porque as funções são diferentes. Beleza. Só que o aluno tem que ter a ideia, que é o seguinte, o enol é um composto altamente instável. Ok? Tem um elétron π, que pode sofrer deslocamento, tem um elemento altamente eletronegativo, que é o oxigênio, e essa situação estrutural do enol faz com que haja o que nós chamamos de transposição intermolecular dos elétrons π. Intramolecular, perdão. Ou seja, os elétrons π vão mudar de posição, e nessa mudança dentro da molécula da posição π, esse composto acaba se transformando em aldeído. Ok? Não com a simplicidade que eu vou te mostrar aqui, tá, pessoal? Porque existe um mecanismo que mostra essa transposição acontecendo etapa por etapa. Mas, a grosso modo, o que acontece? Esses elétrons π se deslocam para cá e o carbono e o oxigênio com 3 ligações, tu sabe que o oxigênio é bivalente, ele vai perder o hidrogênio que acaba se deslocando para cá. Tá? Volto a repetir, essa transposição intramolecular dos elétrons π não acontece com a simplicidade que eu estou mostrando aqui, mas a grosso modo vamos entender dessa maneira que fica didaticamente aceito e justifica a nova função que ele vai produzir. Então, se esse par de elétrons π se desloca para cá e o oxigênio bivalente perde o hidrogênio para cá, eu acabo transformando o enol em aldeído. Ok, pessoal? Então ocorreu uma tautomerização do enol altamente instável em aldeído. Ok? No sentido inverso, com uma setinha menor, justificando que a reação inversa ela acontece menos, ou seja, o equilíbrio mais deslocado para lá, mas acontece o fenômeno contrário. O par de elétrons π volta para cá, o hidrogênio volta para cá, ou seja, o aldeído volta a se transformar em enol. Perceberam que uma função se transformou na outra? Então é um caso em que isômeros de funções diferentes transformam um no outro, até atingir um equilíbrio. Neste caso, o equilíbrio é chamado de aldo-enóico. Ok? Que foi um equilíbrio químico estabelecido entre um composto enóico e um composto aldeído. Então é um caso de funções diferentes? Sim. Que se transforma no outro? Sim. Então é um caso de
não de isomeria de função, mas um caso de tautomeria. Ok? Então, se as funções são diferentes, tautomerizar uma na outra, qual é o tipo de isomeria? Tautomeria. Mas como é que eu vou saber? Está aqui um exemplo. Tautomerização acontecida entre enol e aldeído. Ok? Olha outro caso. Eu vou partir de novo do enol, porque ele é altamente instável, pessoal. Mais uma vez eu tenho um enol aqui. Ok? Um enol. Enol. Por que é enol, professor? Hidroxilo ligado a carbono com duplo. E aqui eu tenho uma cetona. Carbonila entre carbonos. Então aqui eu tenho um enol e aqui eu tenho uma cetona. São isômeros, professor? Vamos testar. 3 carbonos. Opa, vou fazer aqui embaixo. 3 carbonos. Hidrogênios, 6 e um oxigênio. Fórmula molecular desse aqui, C3H6O. São isômeros, gente? São. O aluno diria logo, funções, isômeros de funções diferentes? Função, beleza. Só que o enol, como a gente já viu, já justificou aqui, a alta instabilidade dele faz com que haja uma transposição intramolecular dos elétrons π. Ok? Então, olhando mais uma vez aqui, ó, o oxigênio altamente eletronegativo puxando o par de elétrons π para cá e o hidrogênio vindo para cá, eu vou ter uma carbonila entre carbonos, ou seja, o enol acabou se transformando em cetona, tautomerizou. Beleza? Num processo inverso, com uma setinha menor justificando a menor tendência para o sentido inverso, até porque o equilíbrio está mais deslocado para lá, mas o que acontece? O par de elétrons π volta para o estado inicial e o hidrogênio volta para o oxigênio para formar hidroxila, ou seja, novamente tem a formação de quem? Do enol. Então, um se transforma no outro, tautomerização, até buscando o equilíbrio, tá? Ok, pessoal? Equilíbrio aqui, no caso, é um equilíbrio ceto-enóico. Então, vejam que nós temos 2 casos de isomeria, onde os isômeros de funções diferentes têm esse plus, que é essa possibilidade de um se transformar no outro. Existem outros casos de tautomerização, professor? Sim, mas os mais comuns são esses 2 aí. Enol-aldeído, equilíbrio aldoenóico, enol e cetona, equilíbrio ceto-enóico. Então a tautomeria, ela é um tipo de isomeria de função, as funções são diferentes, mas tem esse detalhe, que são de funções diferentes que sofrem um fenômeno da tautomerização. Uma se transforma na outra buscando um equilíbrio químico. Beleza, pessoal?